E aí, meus amigos de amor e luz, como estão? Já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo seguido aqui, gravando. O primeiro vídeo foi sobre a retrospectiva 2016, de todos os assuntos que nós falamos, colocamos no canal. Segundo vídeo foi sobre projeção astral, como fazer uma projeção astral. Podem conferir esses dois vídeos aí, eu já devo ter postado, porque esse é o terceiro, então vai ser o terceiro a ser postado também. E hoje nós iremos falar, meus grandes amigos, sobre o planeta X Nibiru. Você já sonhou que você via no céu um outro planeta ali diante dos seus olhos? Você podia ver a Lua em um outro planeta, ou você podia ver o Sol em um outro planeta ali estranho. Então é sobre este assunto que nós iremos falar depois da vinheta. Deixe seu like, se inscreva no canal e depois da vinheta estaremos juntos. Um abraço! Então vamos lá, meus irmãos. Vamos falar sobre o planeta X Nibiru. Este planeta aí dá o que falar. Muita gente não acredita, muita gente acredita, muita gente tem dúvidas. Por isso que eu digo sempre quando eu vou falar sobre esse assunto que você tem que tirar suas próprias conclusões, pesquisar por si mesmo. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que é o Nibiru, o planeta X, para depois falar sobre a questão de visões e sonhos que muitas pessoas têm, inclusive lá no grupo do WhatsApp que nós temos, e em outros grupos também. Quero mandar um abraço aí para o Ed Nelson, do Gaddafi, um cara muito especial, muito iluminado, que também ajuda a elucidar a consciência, a mente das pessoas, abrir o coração das pessoas para fazer a sua reforma íntima. Grande abraço, Ed Nelson. Então é o seguinte, e quem quiser ingressar no meu grupo também do WhatsApp sobre ascensão, sobre amor, sobre luz, sobre diversos assuntos assim científico, astronômico, espiritualidade, sempre para o bem, sempre para nós evoluirmos, acesse, mande uma mensagem aí no WhatsApp para o 61 97400 6026 que eu adiciono lá no grupo, perfeito? É o seguinte, galera, resumindo sobre Nibiru, resumindo um pouquinho também da minha história sobre pesquisar. Em 2000, no meio de 2015, comecei a pesquisar sobre Nibiru, Planeta X, vi diversas palestras, li diversos livros, pesquisei diversos professores, cientistas, vi diversos vídeos sobre o assunto, então pesquisei bastante sobre isso, e daí é que nós vamos ligando, né, montando o quebra-cabeça para saber se realmente existe, se não existe. E daí, em 2016, foi comprovado pela NASA, pela TV Globo e Band, foi anunciado que os cientistas encontraram um planeta 9 no nosso sistema solar, um novo planeta no nosso sistema solar. Nós só fomos descobrir em 2016 isso daí, só foi encontrado e dito para a população, divulgado para a população em 2016. Então pensemos que nós já temos tecnologia aí já há muito tempo, satélites, telescópios e tudo mais, e só em 2016 anunciaram esse planeta. E o que acontece? Isso já vem das escrituras e tabuletas dos sumérios, maias, incas, egípcios. Todos falam sobre um novo planeta no sistema solar, que ninguém conhecia, né? Na verdade, não é um novo planeta, ele já existe no nosso sistema solar, só que ele dá uma volta elíptica diferente ao redor do Sol e bem distante. Alguns dizem 3.600 anos, outros 10, 15, 20 mil anos. Então é bem, vamos dizer assim, incompleto afirmar quanto tempo ele passa em volta do Sol e passa próximo ao nosso sistema solar e alguns planetas, né? E ó, quem tá roncando aqui é o meu cachorro, por incrível que pareça, meu bulldoguinho. Então é o seguinte, galera, planeta X, então eu pesquisei, isso é dito por diversas escrituras dos povos antigos, e por que os povos antigos iriam mentir?
Também foi decifrado essas escrituras, tabuletas, pelo professor Zecaria Sitchin. Foi já estudado por diversos espiritualistas e professores como Laércio Fonseca, né? O grande professor Laércio Fonseca. Busque um canal dele, busque um vídeo onde ele fala sobre Nibiru, coloca lá Laércio Fonseca Nibirus, ele colocou Nibirus. E daí você vai achar o vídeo do professor Laércio Fonseca de uma palestra que ele deu. Ele mora lá em Limeira, mas sempre está ali com o seu grupo espiritualista em Santo Tomé das Letras. Inclusive ele tem lá um local lá onde ele diz que vai se fazer um retiro lá proximamente e ninguém mais vai encontrá-lo, porque lá é onde ele vai passar o tempo dele da ascensão da Terra. E há também um professor magnífico, saudoso, Ademar Ramos. Ademar Ramos é muito sábio sobre diversos assuntos. Procurem aí Ademar Ramos, ADHE, Ademar Ramos. Vocês vão aprender muito com ele. Infelizmente ele já foi para outro plano, deve estar bem. E olhando por nós agora, né? Assistindo essa ascensão da Terra. E o Ademar Ramos é uma pessoa que vocês têm que pesquisar também, tá bom? E daí, óbvio, tudo que você pesquisa na internet, vocês não podem levar a sério sempre. Vocês têm que avaliar, primeiramente com o seu eu interior, certo? Seu eu superior, seu coração. Porque todas as pessoas que fazem vídeos para botar medo nas outras não é positivo. Tá? Quando eu falo de Nibiru, Planeta X, não é que vai ser o fim do mundo, vai ter catástrofes. Não, meus amigos. Nibiru faz parte do ciclo criado por nosso Pai Criador. Ele só vem para renovar, entendeu? Ele pode passar e não causar nada em nosso planeta, a não ser jogar energia magnética para que nós possamos evoluir o nosso interior, nossa luz, fazer irradiar nossa luz, né? Pensar também na consciência de nós existirmos, a nossa vida e sempre evoluir. Então, inclusive, é a primeira vez da ascensão da Terra, como eu já disse em outros vídeos, que a Terra vai ascender com corpos físicos. Então, não temam. Claro, tem alguns efeitos que possam acontecer? Tem. Mas isso é os partos da Terra justamente para essa ascensão, tá bom? Então, Nibiru, Planeta X, resumindo o que ele é um planeta grande, maior que a Terra, maior que Júpiter, que é um dos maiores planetas do nosso sistema solar, por volta de 4 vezes maior que Júpiter, tá? Passa por volta desse tempo que eu falei, 3.600 a 20.000 anos, e ele, claro, como ele é grande, cria um magnetismo, imagine 2 ímãs passando próximo ao outro, pode bagunçar. Então, em algumas épocas, como na época que houve o dilúvio, muitos professores, cientistas e sábios falam que realmente foi pela passagem de Nibiru. E também, até vou fazer um outro vídeo, sobre a questão da abertura da consciência e o que nós devemos pesquisar para nós evoluirmos nossa consciência. Eu vou falar tintim por tintim ali, todas as fontes que você precisa pesquisar para trilhar o caminho do amor, da luz, abrir a sua consciência e estudar sobre diversos assuntos, tanto sobre o passado quanto ao presente e também imaginar como será o futuro aí, como nós vamos criar o nosso futuro para nós mesmos. Então, além disso, por ser grande e tudo mais, ele já houve a passagem. Nostradamus também fala, nomeia ele como o rei do terror, né? Temos também na Bíblia muitas pessoas. O mais interessante é que quando eu falo às vezes que o Nibiru na Bíblia, no Apocalipse, pode ter ali sobre absinto, ou falando sobre Nibiru, porque todo Apocalipse, na verdade, você nota-se que cai esferas do céu, na mão do Cordeiro, do Cristo, por exemplo, tem 7 estrelas. E claro que são termos antigos. Você tem que... Hoje em dia não são os mesmos termos que utilizamos hoje. Quando falam carruagem de fogo no céu, pode ser um avião, ou pode ser um meteoro caindo, carruagem de fogo no céu também. É interpretação. Então, no Apocalipse lá, por exemplo, tem muitos casos
que podem estar relacionados sobre as estrelas, os planetas que nós temos no nosso sistema solar. São 7 estrelas, 7 planetas, né? Nós somos o 8º, e daí tem um 9º. Então, na verdade, tudo é questão de identificar, mas em todas as partes tem algumas partes importantes do quebra-cabeça que nós devemos unir e daí tirar nossas próprias conclusões, perfeito? Agora, a questão é, Nibiru, sabemos que já foi comprovado pelos cientistas, pela NASA, foi divulgado pela Globo, pela Band, que existe um novo planeta no nosso sistema solar, sem dúvidas. Se é Nibiru ou Planeta X, não temos como afirmar. Temos como identificar nós mesmos, cada um identificar o seu, a sua questão, o seu conceito, sua teoria. Mas você que já estudou, já pesquisou, certo? Já ouviu falar de Nibiru, ou às vezes nunca ouviu falar de Nibiru, Planeta X, que pode ser também considerado como planeta vermelho, como Ecólobos, entendeu? Tem vários nomes que foram dados para ele, conforme as escrituras dos povos antigos e tudo mais. Então, se você já sonhou com um planeta estranho no céu, às vezes nem tinha ouvido falar de Nibiru, ou se você já ouviu falar de Nibiru e sonhou também, é uma coisa interessante vocês começarem a prestar atenção, meus amigos. Porque eu já sonhei diversas vezes. Eu já sonhei diversas vezes, porque como eu disse no último vídeo que eu fiz sobre projeção astral, eu falo sobre sonhos, que quando nós sonhamos, nós estamos numa outra realidade, ou um outro plano físico, ou uma dimensão paralela, nós estamos viajando de forma astral, tanto no passado, no presente e também verificando o futuro. Porque quando você tem um déjà vu, por exemplo, você sonhou, não lembrou. Ou eu, quando era criança, eu sonhava, via o meu sonho, e depois eu vivia aquilo. É interessante, quando as crianças têm muito mais poderes que os adultos, porque os adultos vão enfraquecendo conforme a dualidade, né? O ego, o medo, o rancor, a gente vai enfraquecendo nossos poderes psíquicos, nossas faculdades mentais, e daí depois nós temos que, daí que nós fomos amadurecendo, nós voltamos a trabalhar nossa mente, nossa consciência, né? Nossa luz, nosso amor, que daí que nós vamos dizer assim, tendo mais atenção nas coisas. Mas quando eu era criança, por exemplo, eu sonhava com alguma coisa e depois eu tinha um déjà vu. Nossa, eu já vivi isso. Que estranho, né? Eu já vi isso aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Daí eu era criancinha, assim, pequenininho ainda, eu já falava. Não? Isso é uma coisa interessante. Mas hoje em dia, quando você tem um déjà vu, você provavelmente sonhou com aquilo lá que você foi nessa realidade, mas no futuro, num outro espaço de tempo, entendeu? Então, por exemplo, quando você sonha com o Nibiru, por exemplo, você olha, por exemplo, vou falar meu sonho, rapidamente, um só para dar um exemplo como a gente sonha com o Nibiru. Nesse dia eu sonhei que aconteceu alguma coisa, não me lembro o que aconteceu. Daí eu peguei minha esposa e saímos de partida, chegamos numa cidadezinha, fomos para um hotel. Daí nesse hotel eu saí assim na frente do hotel, na calçada, tinha um monte de gente dormindo ali, amontoada e tudo mais. Era uma situação meio que eu estava fugindo de alguma coisa, correndo de alguma coisa. E daí depois acordamos e partimos, chegamos até um lugar que era montanhas. E daí chegamos na montanha, subimos ali até um certo ponto. E daí eu sentei ali, próximo à beirada ali da montanha, e fiquei olhando o céu. E daí eu olhava ali o Sol e via um outro planeta. E eu em cima da montanha. E perto da montanha tinha uma casinha assim, de certa forma. Eu sentei e fiquei refletindo. Eu falei, nossa, é o Nibiru, é o planeta X. Era um planeta meio vermelho, assim, meio estranho, diferente. Não era a Lua, não era o Sol. E daí eu notei que toda essa correria foi por algum motivo. Não estava acontecendo catástrofes nenhuma. Mas nesse momento eu resolvi partir, mas infelizmente tinha pessoas que estavam morando na rua. E não eram pessoas comuns, eram pessoas com
mochilas, barracas de dormir, essas coisas. E eu achei meio estranho, né? Isso eu tô falando não é para causar medo, não. Porque, na verdade, o Nibiru não é para criar terror em ninguém, não, meus amigos. Vocês têm que confiar. O Nibiru é justamente o motivo para vocês buscarem mais o amor e a luz dentro de vocês, entendeu? Porque, na verdade, o humano, a humanidade, ela é muito largada. Ela é muito entediada, ela é muito focada em coisas pessoais, né? Focada em dinheiro, focada em trabalho, focada em coisas, não param para pensar realmente, não, ninguém imagina, vamos dizer, tá caindo um meteoro, só vai saber quando alguém não falar para ele, ó, sabia que vai cair um meteoro hoje? Ou vai passar um meteoro perto da Terra? Nem tá todo mundo desligado, entendeu? Então, quando eu falo isso, quando alguém descobre sobre Nibiru Planta X, né, que há a possibilidade dele estar no nosso sistema solar e passar próximo à Terra, né, então aí isso faz só apenas a pessoa despertar. Isso daí foi um dos motivos do meu despertar também, porque sempre nosso Pai Divino, seres celestiais, eles colocam caminhos na vida das pessoas para que elas possam despertar, para que elas possam sair da materialidade, da fisicalidade, entrar mais para o seu interior, entendeu? Para o seu astral, pensar mais em questão de energia, frequência, vibração e entre outros assuntos que as pessoas começam a pesquisar após conhecer Nibiru Planeta X, porque é um assunto intrigante e faz com que as pessoas parem para pensar. Porque você já imaginou, você tem um planeta que você está acostumado a ver o Sol e a Lua. Toda a nossa geração, os últimos milênios, aí nós estamos acostumados a ver o Sol e a Lua. Mas você vê um outro planeta do tamanho da Lua ali, provavelmente ele vai ficar parecido do tamanho da Lua. Entendeu? Porque ele vai estar distante ainda, mas ele não vai ficar aquela estrelinha lá no céu, lá que só vê o brilho. Ele vai estar já como se um formato da Lua durante o dia. Então daí você fala, meu Deus, o que é esse planeta aí, bababá, daí você já começa a ficar doido. Por isso que não é muito relatado isso se ele estiver chegando. Porque se ele estiver chegando, se fala isso para as pessoas, e deveriam falar para começar a preparar, porque senão quando já está na hora lá, as pessoas já se desesperam, ou as pessoas de má índole ou influenciadas pelas sombras começam a roubar, a destruir loja, destruir comércio, roubar supermercado, fazer um monte de coisa, porque daí é bagunça. Por isso que muitas vezes não é anunciado certas coisas. Então, para não desesperar as pessoas, mas é interessante anunciar realmente aos poucos, mas de forma um pouco mais com ênfase, né? Porque a gente não sabe quando nós iremos nos deparar com essa situação ou se iremos nos deparar com essa situação. Então, o que acontece? Quando as pessoas que costumam sonhar, elas já são umas pessoas que já sonham com mais intensidade. Não é aquelas pessoas que nem lembram do sonho, entendeu? E tem muitas pessoas que estão sonhando com o Nibiru. Muitas pessoas que estão avistando ele em sonhos. Porque quando nós sonhamos, nós também podemos estar em outro plano. Então, por exemplo, se você está no plano astral e você olhar para o céu e você vê Nibiru, pode ser que ele esteja lá, certo? E pode ser que na nossa realidade, nosso plano, ele não está. Entendeu? Porque Nibiru existe em diversas realidades, em diversas dimensões paralelas. Entendeu? Ele está em todos os lugares, inclusive na nossa dimensão, terceira dimensão. Certo? Nossa terceira dimensão foi construída e ele teve a grande, vamos dizer assim, ele foi muito importante no nascimento do nosso planeta Terra, Tiamat, chamado na época, né? Que quando a Tiamat colidiu com uma outra estrela, né, isso daí é contado aí em diversos da criação do universo e tudo mais, só pesquisar no YouTube. Tiamat colidiu com o planeta, uma certa parte depois construiu a Lua e uma certa parte construiu a Terra, mais ou menos isso. Não posso estar enganado sobre a Lua, porque a Lua pode ter sido uma outra colisão, mas eu não me recordo agora. Ou foi a mesma e parte foi a Lua, mas isso daí eu não posso afirmar, ok? Mas daí foi feito a Terra como ela é, né? Depois de milhões de anos, bilhões de anos, ela se formou completamente. Então, galera, nós já tivemos 4 situações indesejáveis no nosso planeta, né?
tivemos a Era do Gelo, inclusive, se eu não me engano, acho que foi a última. E daí teve, não, depois teve o dilúvio, né? O dilúvio, mas teve a Era do Gelo também, que provavelmente foi a questão da mudança dos polos da Terra. E daí teve a Era do Noé, que foi a Era do dilúvio, que toda a água cobriu a Terra. Pelo menos boa parte dela, entendeu? Talvez na época onde viviam os povos lá, não puderam ir até um outro local para poder viver em terra. E também parece-me também que é a questão da atmosfera, né? Porque diz também no livro de Noé lá que eles tinham um navio que fechava, não entrava nada lá, né? Mas eu acho improvável isso. Mas de qualquer forma também não posso saber, não estive lá, acho eu. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: nesta época, nesta primeira vez da passagem nossa, da ascensão da Terra para a quinta dimensão e da passagem do nosso irmão Nibiru, planeta X, irmão porque todos nós somos irmãos, estrelas, planetas, todos nós somos filhos do Criador, então temos que amar tudo, não podemos deixar de amar nada. Só o amor constrói e manifesta o nosso caminho. E o amor é o farol para nós trilharmos o caminho das sombras. Então nós temos que ter a luz para trilharmos a nossa realidade em todos os planos. Então vai ser a primeira vez, galera, porque 51% da população da humanidade ela está em luz, ela está em amor. São pessoas boas. Nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões. Agora imagine o seguinte, por que está em amor e essa talvez seja a primeira vez? Isso é uma coisa interessante, hein, galera? Agora eu vou pegar vocês. Por que é a primeira vez que a Terra vai ascender, que possa ser a passagem também de Nibiru, e nós iremos conseguir ascender junto à Terra e passar essa transição planetária com corpos físicos, mantermos com nossos corpos físicos, sem uma limpeza geral. Por quê? Se você pensar que por volta de 100 anos nós tivemos mais de 4 bilhões de vidas novas no planeta, imagine, vamos falar na época de Cristo, vivia quantas? 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 2.000 anos atrás. Eu não estou dando isso por exemplo, não tenho o cálculo certo, mas deve ter isso daí no Google aí, com certeza, o aumento da população da humanidade no nosso planeta. E em 100 anos provavelmente tenha nascido 4 bilhões de pessoas do nada. Então, antes passamos milênios com milhões de pessoas apenas. Depois começamos a época dos bilhões e de repente dos bilhões, os bilhões se transformaram em 7 bilhões. Então, em 100 anos, praticamente, aí deve ter nascido 4 bilhões. Aumentou como nunca existiu antes tanta pessoa na humanidade. Mas da onde vem? Aí nós vamos calcular. Pô, se passou milênios lá atrás, antes de Cristo e depois de Cristo, só tinha, vamos dizer lá, vamos fazer uma média, estou dando um exemplo, tá? 5 milhões de pessoas, tá? Toda essa época até, vamos dizer, 1900. Um ano de 1500, 1900. Tá? Diante de Cristo para cá ou diante de Cristo também, vivia só um milhõezinhos de pessoas, milhões, não é bilhões, uns milhões lá, 5 milhões, tá? E daí todos nós sabemos que existe alma e espírito dentro de nós, correto? Então nós temos alma e espírito, então na época nós passamos épocas e épocas e épocas, gerações, 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 com essa quantidade de corpos físicos, almas e espíritos, tá? Vamos dizer 5 milhões, 10 milhões. Então, se nós passamos tanto tempo com tão poucas pessoas, tão poucas almas e espíritos, da onde vieram tanta alma assim, atualmente, nesses últimos 100 anos principalmente? 100, 200 anos principalmente, mas mais agora. Da onde veio tanto? Porque corpos físicos, tudo bem, pode nascer, mas tem que ter uma alma e um espírito dentro. Então, por isso que nós estamos no momento da ascensão. Quando acabou o calendário maia em 2012, certo? Quando acabou o calendário maia em 2012, começou a trajetória para a Era de Ouro, a Era Dourada, a Era da Ascensão da Terra para a Quinta Dimensão, a Era de abundância, de prosperidade, de amor incondicional, igualdade social. Então,
depois que acabou o calendário do Maia, porque os povos antigos são sábios pra chuchu, não vamos falar que não, galera. Os caras sabiam de estrelas, os caras sabiam, fizeram construções que até hoje nós não conseguimos. E o cara vem e fala, não vem. E daí os caras falam de Nibiru, planeta X, os caras fizeram tantas coisas que até hoje nós não sabemos. Estamos encontrando esse centenário, último centenário aqui, até o ano 2000, né? E agora também até 2016, teve muitas descobertas de evangelhos, de Maria Madalena, de Judas e entre outras coisas, descobertas arqueológicas, estruturas. Até na ilha dos Moais, aquelas estátuas na ilha de Páscoa. Lembra? Aquela estátua que fica parada lá olhando e tal. Lá até na ilha descobriram, desenterraram lá uma estátua lá e viram que embaixo da terra tinha lá escrituras na estátua. Só foram descobrir esses tempos, ou pelo menos uns anos atrás. Não conseguiram entrar ainda na pirâmide, agora não me lembro, aquela pirâmide que fica aquela estrutura que fica na frente da pirâmide, não conseguiram entrar nela até hoje. Tem um rapazinho aí que diz que ele tem uma faculdade mental apurada, ele diz que é extraterrestre, mas diz que na orelha da esfinge da pirâmide tem lá uma passagem para poder entrar na pirâmide e nunca ninguém entrou. Então, os povos antigos, não podemos subestimá-los, meus amigos. Não podemos subestimá-los de forma alguma. Então, como eu estava dizendo, nós temos que refletir e tirar nossas próprias conclusões, certo? E para isso nós temos que pesquisar, certo? Pesquisar bastante. Bom, para quem sonha com o Nibiru, Planeta X, procure lembrar, quando você acordar, pare ali na sua cama, fique refletindo, lembrando de todos os detalhes, tá? Como eu disse, o Nibiru pode estar em todas as realidades, pode estar na nossa também, mas por que nós estamos aí com essa ascensão e não teremos tantos efeitos ruins, certo? Eu não posso prometer isso para vocês, mas eu tenho certeza que a grande massa vai ascender com corpos físicos, certo? Mas é óbvio que nós temos que ficar ligados também, porque está acontecendo muitos terremotos em vários lugares, vários países, inclusive aqui no Maranhão, se não me engano, teve essa semana, tá? Hoje é dia 4, se eu não me engano, de janeiro de 2017. Então, essa semana aqui atrás, teve até no Maranhão um terremoto que nunca tinha tido. Aqui no Brasil não tem muito esse terremoto, não. E tá tendo muito vendaval, muita tempestade e tudo mais. Então, pode acontecer esses efeitos pequenos. Por isso, nós temos que sempre estar alertas, galera. Mas como assim alertas? Amor, confiança no Pai Criador, luz. Isso é o que nos protege de todas as coisas que possam acontecer. Você estando confiante no amor, no Pai Criador, em você mesmo, você não tem medo, porque o medo é um sentimento da dualidade do lado do ego, da incompreensão, do rancor, do ódio, da maldade. Então o medo está naquele lado. Você não tem que ter medo, você tem que ter confiança, certo? Tem que ter confiança. Daí alguém vai falar assim, mas se você, por exemplo, se você tem uma avenida, ou aliás, vamos dizer assim, um medo de alguma coisa. Tem uma avenida e você vai atravessar a avenida, tenho medo de atravessar porque eu posso morrer. Não, isso daí faz parte do instinto. É um instinto de autoproteção, não é medo. Entendeu? Então tem várias coisas também que as pessoas podem confundir. Mas a confiança, a luz, amor, compreensão, compaixão, isso aí fazem parte da unidade, dos sentimentos positivos, tá bom? Mas então, galera, quem sonha, eu acho interessante vocês analisarem, ficarem um pouquinho deitados, analisarem, refletirem, porque a gente viaja no astral quando a gente sonha, nós viajamos pelo futuro, como eu disse, do déjà vu. Então, às vezes, você vê realmente o que pode estar acontecendo ou na sua realidade mesmo, ou na uma outra realidade, entendeu? Porque, com certeza, se nós estivermos em luz, com certeza nós estamos protegidos pelos irmãos celestes, estamos protegidos sempre, em nenhum momento não, sempre o Pai Criador está nos protegendo. Então nós estamos protegidos inclusive do cosmos. Então com certeza ele passe nem a gente nem chegue a ver, mas é óbvio que há também diversas vertentes do futuro que possa acontecer.
entendeu? Tem um futuro que aconteceu uma guerra, tem um futuro que não aconteceu, tudo depende do nosso presente, do nosso agora. Por isso que nós temos que ser melhores agora, a humanidade tem que ser melhor agora, para não deixar acontecer uma situação de guerra, uma situação até ruim na vida pessoal da pessoa, certo? Então, quando você sonha, pode ser que você esteja vendo sim e possa ter depois um déjà vu de ver o que vai acontecer, se vai aparecer o planeta mesmo ou não. Mas pode ser também que você esteja vendo numa outra realidade, então não se assuste nisso, tá? Mas é óbvio, busque sempre o seu lado de luz e a sua ascensão para chegar à iluminação, tá bom? Então é isso, galera. Sobre Nibiru Planeta X, não tenham medo, meus amigos. Fiquem tranquilos, mas busquem o amor, entendeu? Porque isso vai fazer com que você aprenda muitas outras coisas. Eu mesmo hoje nem pesquiso mais na internet sobre Nibiru. Eu faço alguns vídeos sobre ele, às vezes tem alguma notícia nova que não é mais interessante, eu passo sobre ele, mas eu estou pesquisando sobre diversas coisas. Ele foi só estopim para um crescimento de consciência bem maior, mas foi realmente o início que me fez despertar dentro dessas pesquisas científicas de astronomia, astrologia e tudo mais, entendeu? De história, etc. Mas isso foi um estopim para me dar vontade de pesquisar outras coisas. Porém, de qualquer forma, nós temos que irradiar luz para o coletivo, para que todos nós sejamos protegidos e não aconteça nenhum efeito colateral aí desse planeta. Beleza? Então é isso, meus amigos. Se vocês sonham, lembrem-se, vocês podem fazer o que vocês quiserem nos seus sonhos. Às vezes a gente sonha de forma inconsciente, mas está ali vivendo aquele sonho. Então procure desvendar todos os mistérios quando você sonha. E se você ver o meu último vídeo sobre projeção astral, quem quiser aprender a projeção astral, é muito interessante, eu consegui. Então eu até expliquei uma experiência minha, expliquei também um sonho que eu tive de uma vida passada, porque quando a gente vai abrindo a consciência, a gente consegue relembrar as vidas passadas da gente de algumas formas, até vindo na cabeça assim, puxa, eu acho que eu vivi lá em tal lugar. Eu acho que eu vivi lá em tal situação, lá no Egito, ou alguma coisa assim. Vou fazer um vídeo em breve sobre alguns locais que eu vivi em vidas passadas, tá bem? Eu vou falar sobre algumas coisas bem antigas, lá em Atlantis, que eu comecei a viver. Então, eu vou contar também algumas vidas que eu fiquei sabendo e que eu descobri também. Então, meus amigos, fiquem com Deus, muita luz, muito amor. Pesquisem. Quem não sabia sobre Nibiru, pesquise. Quem ainda está em dúvida sobre Nibiru, Planeta X, pesquise. Pesquise. Mas não vá só em aqueles vídeos que são contraditórios. Vá em fontes que você siga o seu coração. Entendeu? O que for passar medo em você, não veja, porque eu acho besteira. Não existe fim do mundo, galera. Não existe fim do mundo. Existe renovação. Certo? E não vai acontecer um fim do mundo, não vai acontecer nada de mal para nós. Então fiquem com Deus, fiquem com o nosso Pai Criador, consciência universal, fonte criativa, com o nosso Cristo, com o seu eu superior, tá? O seu anjo da guarda e com as pessoas na sua vida. Ame, trate bem as pessoas na sua vida, seus animais e seja feliz sempre. Procure a felicidade. É o que nosso Pai Criador nos criou para sermos felizes, termos o livre-arbítrio de sermos felizes. Então não se importe com pequenas coisas e vá atrás das grandes coisas que você encontra nas pequenas coisas, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, meus amigos, estamos juntos e obrigado pela paciência. É nóis.